Graça e paz, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o intercessor Wellington Lucena trazendo mais um vídeo de edificação para o canal Intercessor Wellington Lucena. Eu vou trazer uma mensagem aqui de edificação para os irmãos, que se encontra, meus queridos, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículos 51 ao 56. Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 51 ao 56. Deixa eu só ajeitar aqui para mostrar. Está todo sublinhado aqui a palavra. Então eu vou ler aqui para os irmãos. Os samaritanos não recebem a Jesus. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e foram para outra aldeia. Meus irmãos, vocês viram nessa passagem que eu li aqui, que o Senhor Jesus Cristo fala aqui na palavra que ele estava indo para Jerusalém. Porém, ele teve que passar para uma aldeia de samaritanos e ele não foi recebido bem pelos samaritanos. Ao contrário, ele foi hostilizado, sofreu uma forte rejeição e os seus discípulos falaram: Senhor, quer que rogamos uma praga como Elias para que desça fogo do céu e consuma essa cidade dos samaritanos? Aí o que Jesus pegou? Jesus repreendeu o espírito que estava neles e falou: Eu não vim para condenar o perdido, mas para salvá-los. Olha o que fala aqui no versículo 56. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Irmãos, muitas vezes nós, que somos evangélicos cristãos, se nós fôssemos basear pela nossa natureza pecaminosa, principalmente aqueles que não são regenerados, nós iríamos agir com um sentimento de vingança, com um sentimento de ira, com um sentimento de aversão totalmente averso, contrário àquilo que Jesus nos pediu. Então, muitas vezes o crente ele é confrontado, ele é perseguido, ele é, vamos dizer assim a palavra, escarnecido, zombado, mas a palavra de Deus fala o quê? Nós que estamos a todo momento tentando imitar a Cristo. Jesus fala: eu não vim destruir as almas, mas eu vim salvá-las. Porque os discípulos de Jesus, eles foram tomados pelo aspecto dessa ira, aspecto de ira de tentar falar: Senhor, vamos fazer igual o profeta Elias, pedir para que seja lançado fogo do céu sobre este lugar. Mas Jesus não, Jesus com toda humildade repreendeu os discípulos dele e falou: não, deixe aí. Irmãos, como eu já tenho falado outras vezes aqui, inclusive eu trouxe até uma pregação falando sobre o bom samaritano, aquela parábola do bom samaritano. Nós vamos ver na palavra aqui que o Senhor Jesus, muitos milagres que ele fez, ele sendo um judeu, ele operou milagres e ajudou pessoas samaritanas, pessoas de Samaria. Antes de citar aqui alguns milagres que se encontram na Bíblia, no Novo Testamento principalmente, eu vou falar um pouco essa relação dos judeus com os samaritanos, como é que era estabelecida. Meus irmãos, essa guerra dos judeus e samaritanos, elas vieram desde o Antigo Testamento. Antes de Cristo nascer, já havia a guerra entre os judeus e samaritanos. Então, para os judeus, o povo samaritano era um povo odioso, era um povo inescrupuloso.
não eram pessoas de confiança. Vou explicar por quê. Na época do na época do rei Salomão, filho do rei Davi, depois que Salomão morreu, a nação de Israel ela foi dividida. Então ficou o reino de Israel e o reino de Judá. O reino de Judá, a capital era o quê? Jerusalém. Então o reino de Judá era onde ficava o templo, que ficavam os sacerdotes, que ficavam os levitas, que ajudavam na consagração do templo, de realizar os afazeres lá, até mesmo nessa questão de preparar o sacrifício. Na região norte de Israel, houve a capital, que era Samaria. Então, Samaria, de onde vêm os samaritanos, era a capital de Israel. E a capital de Judá, Jerusalém. Então, aí foi o primeiro conflito que teve, essa divisão do reino. Porém, os judeus, meus irmãos, eles permaneceram fiéis ao Deus Todo-Poderoso, Jeová. Os samaritanos começaram a adorar outros deuses. Então, os samaritanos em si misturaram a sua linhagem. Então, homens e mulheres samaritanas começaram a se envolver com povos gentios de outras descendências, de outras tribos, de outras nações. E houve essa miscigenação ali em Samaria, ali naquela região de Israel do norte, no Antigo Testamento em Samaria. Então, esse foi um dos motivos dos judeus começarem a odiar os samaritanos. Outro motivo que aconteceu é que os judeus, eles criam no Pentateuco, né? Nos 5 livros escritos por Moisés, que é Gênesis, Deuteronômio, Levítico, Números e Êxodo. Porém, e também acreditavam nos profetas, ou seja, nos 39 livros do Novo Testamento. Os profetas, os livros históricos, livro de Salmos, né? Os profetas maiores, menores. Então, os judeus, eles tinham essa crença de que Deus falava com eles desde Gênesis até o profeta Malaquias. Malaquias ou Zacarias? Deixa eu ver qual foi o último aqui, só para não perder. Então, o último profeta foi Malaquias. Então, os judeus tinham essa crença. Porém, os samaritanos acreditavam somente no Pentateuco. Os samaritanos acreditavam simplesmente no Pentateuco escrito por Moisés. E para eles, os outros eles desconsideravam os outros. Então, os samaritanos acreditavam no livro de Gênesis, Levítico, Êxodo, Números e Deuteronômio. Eles acreditavam só nisso. Já os judeus, não. Os judeus acreditavam tanto no Pentateuco como nos profetas maiores, profetas menores, os livros históricos, livro de Salmos, Eclesiastes, livro de Jó, até, igual falei aqui, Malaquias. Então, já era outro motivo dos judeus odiarem os samaritanos. Outro motivo também, né, essa questão dos samaritanos sempre se corromperem e não guardar, e eles não se guardavam nessa questão de linhagem. Então, os samaritanos, eles se corromperam, vamos dizer assim. Então, a partir disso, foi levando essa questão desse ódio entre os judeus e samaritanos. Porém, o Senhor Jesus, quando ele veio, ele quebrou esse protocolo. Então, eu acredito pela palavra que um dos grandes motivos, não é só esse, eu estou falando um dos vários motivos que os fariseus perseguiam o Senhor Jesus Cristo é por conta disso. Porque Jesus quebrou esse protocolo. Jesus realizava os milagres entre os samaritanos e até mesmo contou uma parábola colocando um samaritano no meio. Para vocês verem como é que quando Jesus se manifestou na terra, como é que essa questão de provocar, Jesus sendo judeu, ele provocou essa questão de tentar quebrar essa briga de judeus e samaritanos. Eu vou mostrar para vocês aqui outra passagem. A mulher de Samaria, lá no livro do Evangelho de João, no capítulo 4, eu vou pegar até o versículo 9. Capítulo 4 do Evangelho de João, do versículo 1 ao versículo 9. Está aqui, ó, sublinhadíssimo. Eu vou pegar para vocês e mostrar.
a mulher de Samaria. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Então vocês estão percebendo, meus irmãos, que essa travessia da Judéia para a Galiléia, porque aí já é no tempo de Cristo, viu? Essa briga que tinha entre Israel, que estava Samaria, e Judá, que estava Jerusalém, isso é no Antigo Testamento, meus irmãos, na época quando Salomão, depois da morte de Salomão, que tinha ali os reis sucessores. Mas na época de Cristo já havia a região da Galiléia e a região da Judéia. Mas para haver a transição de passagem entre essas duas regiões, tanto a Galiléia quanto a Judéia, muitas vezes tinha que se passar por Samaria, essa região que era tão desprezada pelos judeus. E aqui fala, falando sobre Jesus, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Samaria era a cidade dos samaritanos. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então Jesus, judeu, né, sendo judeu, estava ali próximo àquela fonte e apareceu uma mulher samaritana, né? E Jesus pediu água para ela. Aí olha o que fala aqui, ó. E os discípulos foram à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Aí depois aqui, gente, eu não vou entrar muito em detalhe, porque vai falar a questão daquele, né, aquela entrevista, aquele diálogo que Jesus teve com aquela mulher, porque ela descobriu depois que ele era o Messias, né? Porque Jesus fala a respeito de quantos maridos ela teve, que agora que aquele que ela estava não era o dela e tal. Aí ela falou, vejo que o Senhor é um profeta. Aí ele pega e confessa para ela sobre o Cristo, que havia de vir, e ele fala para ela que ele era o Cristo. E ela pegou e creu. Entendeu? Mas eu não vou entrar muito em demérito nessa questão de falar sobre essa ocasião aqui, não. Eu estou falando sobre essa relação dos judeus e samaritanos e como o Senhor Jesus ele realizou milagre no meio dos samaritanos. Então aqui na própria passagem fala que os judeus não se davam com... Barulho de cachorro, gente. Então, os judeus não se davam com os samaritanos. Então, muitas vezes, a gente olha na palavra, né, que fala, judeus e samaritanos não se davam bem, mas a gente tem que entender, né? Então, os judeus... Por que os judeus não se davam com os samaritanos? Porque os samaritanos, eles se contaminavam. Eram a pessoas que, na vista dos judeus, eles não permaneciam fiéis e puros nessa questão de linhagem, de descendência, até mesmo questão religiosa, porque eles começaram a adorar outros deuses, e os judeus não. Os judeus permaneceram fiel ao Deus Todo-Poderoso, Jeová, ao Deus, o Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então, muitas vezes, naquela época... tem muitos judeus ou samaritanos que ao invés de passar um pelo território pelo outro, eles davam a volta e pegavam um percurso maior. Eles pegavam um percurso muito maior para não haver esse confronto, né, de um ir ao encontro do outro. Mas pela palavra a gente vê que Jesus sempre ele ia de encontro aos samaritanos. Ele sempre quebrava esse protocolo. E eu acredito que esse era um dos motivos, né, não só pelos sinais, todas as maravilhas que Jesus fez, mas esse é um outro dos motivos que os fariseus odiavam a Jesus. Porque os fariseus, eles eram tão legalistas, né, que eles consideravam assim os nobres, aqueles que não se misturavam, os puros diante de Deus. E quando Jesus apareceu na terra, que ele quebrou esses protocolos, que ele quis mostrar o quê? Ele quis mostrar o amor. Né? Ele, como filho de Deus, ele quis mostrar que a salvação, ela não estende somente aos judeus, mas ele derramou o sangue dele para os judeus, para os gentios, para todos aqueles que creem no Evangelho. Assim como o apóstolo Paulo foi o apóstolo dos gentios.
Então, depois que Jesus morreu, conseguiu realizar aquele sacrifício, o sacrifício na cruz, então essa questão da salvação, o evangelho, a divulgação do reino, o reino de Deus, ele foi expandido não só para os judeus, mas foi expandido para todos, para os gentios. Nós aqui brasileiros mesmo, nós somos gentios. Então todas as nações que estão fora de Israel, fora hoje de Judá, dos judeus, são considerados gentios. Entendeu? Então essa é a magnitude do evangelho de Deus, porque a salvação vem para todos. Amém, meus irmãos? Então a gente não pode condicionar a salvação de Cristo somente para uma classe ou para outros. Por isso que muitas vezes aqui na plataforma a gente tá debatendo contra essas doutrinas falsas que tenta colocar como se fosse somente um grupo que fosse digno de salvação. A salvação é para todos aqueles que creem no sacrifício de Jesus Cristo de Nazaré, no sangue precioso que foi derramado ali na cruz do Calvário. Aí vem o processo de santificação, a santificação que começa por dentro e vai se exteriorizar por fora. Não é que a santificação começa por fora e vem por dentro, não. Porque, igual eu falei, se a santificação começar por fora, vira farisaísmo, que é a questão dos fariseus que perseguiam Jesus. Então, a santificação, a regeneração começa por dentro. As pessoas começam a olhar, até em vez de ter um olhar de julgamento, é um olhar de misericórdia, igual o Senhor Jesus Cristo, que mesmo os samaritanos a todo momento, perseguindo, distratando ele, o Senhor Jesus estava lá, oferecendo a oportunidade do amor, levando o amor para os samaritanos para mostrar e quebrar esse protocolo que havia entre os judeus, dessa guerra que havia entre os judeus e os samaritanos. Para finalizar aqui, meus irmãos, eu vou mostrar para vocês aqui outra passagem que fala o seguinte: a cura dos 10 leprosos, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Nos diz assim, ó: a cura de 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria da Galileia. Vocês estão percebendo que quando havia esse percurso de ir da Galileia para Jerusalém, sempre tinha que passar por Samaria. Vocês estão entendendo? E a Samaria, os samaritanos eram muito rejeitados pelos judeus. Então, sempre que havia esse percurso da Galileia, principalmente ali naquela região de Cafarnaum, porque Jesus morou muito tempo lá em Cafarnaum, na Galileia. Toda vez que ele descia a Jerusalém, tinha que passar por Samaria, e Jesus, ele encontravam-se com os samaritanos. Então, acontecendo que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais paravam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondeu Jesus e disse: não foram 10 os limpos, e onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, e disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Então Jesus, saindo da Galileia para ir por Jerusalém, ele passou por Samaria, entrou numa aldeia de samaritanos, e lá tinha 10 leprosos, porque independente se os leprosos eram judeus ou samaritanos, o preconceito, a discriminação com os leprosos, gente, era muito grande, muito grande. Os leprosos, eles não conviviam no meio da cidade com as pessoas sãs, com as pessoas que tinham uma saúde restaurada. Então, nós podemos ver pela palavra que a gente subentende que, independente se eram judeus ou samaritanos, se a pessoa estava naquela condição de lepra, eles já poderiam coabitar juntos. Então, se judeus estavam sãos e samaritanos sãos, eles não podiam se conviver, se coabitar. Mas a partir do momento que eles adquiriam a lepra, independente se eram judeus ou samaritanos, eles tinham que conviver, porque os leprosos eram afastados do convívio do meio dos sãos. Eles eram colocados à mercê
muito afastados. E ali dá para perceber pela palavra que no meio daqueles 10 leprosos, um era samaritano e 9 eram judeus, né? Porque, igual eu falei, a discriminação entre os leprosos era muito alta, muito, muito grande. Não podia ter esse contato, né? Senão pegava lepra também. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus realizou o milagre, e o Senhor Jesus sendo judeu, a gente percebe na palavra que o único que voltou para agradecer ao Senhor Jesus foi o leproso samaritano. Foi o leproso samaritano. E o Senhor Jesus reconheceu isto, né? Falou assim, não eram 10 os leprosos, somente um, que é o estrangeiro, que voltou a agradecer, cadê os outros? Aí depois, lá fala na passagem, que o único que voltou para agradecer era samaritano. E o Senhor Jesus, ele ainda fala, levanta-te porque a tua fé te salvou. Então o Senhor Jesus declarou salvação na vida daquele homem, que além de ser curado da lepra, era samaritano. Amém, meus irmãos? Por isso que muitas vezes na palavra Jesus falou que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas os samaritanos, alguns receberam o milagre e recebeu a salvação. Amém, meus irmãos? Qual é o contexto que a gente pode tirar dessa passagem, meus irmãos? Que o Senhor, por mais na condição que você se encontre, por mais numa condição que muitos te julguem, muitos te apedrejem, muitos falem mal de você, às vezes por considerar que você não é daquele grupo, principalmente daquele grupo que seguem principalmente coisas do farisaísmo, do legalismo. Não se preocupem, meus irmãos, porque o Senhor Jesus, quando esteve na terra, ele quebrou protocolos. O Senhor Jesus fazia coisas que, à vista dos fariseus, à vista daqueles que estavam esperando, né, uma ação dele ser semelhante daquelas pessoas legalistas, farisaístas, hipócritas, falsos moralistas, não, Jesus mostrava diferente. Então, isso que é bonito na obra do Senhor Jesus Cristo. E nós, como verdadeiros imitadores do Filho de Deus, nós temos que fazer o que ele fez. Por mais que muitos nos julguem, por mais que muitos nos apedrejem, vamos nos assemelhar a Jesus. Porque é ele que é o nosso espelho de conduta, de fé. É ele que é o nosso espelho de caráter, de ações. Por mais que muitos nos julguem, meus irmãos, nós devemos seguir a Jesus Cristo. É isso que é a porta estreita que Jesus falou, que quem segue a ele, quem faz a vontade dele, quem segue os ensinamentos dele, vai se tornar semelhante a ele e está caminhando pela porta estreita. Amém, meus irmãos? Então deixa essa passagem abençoada aqui, mostrando para vocês que Jesus, sendo judeu, e mesmo que havia essa briga, esse ódio entre os judeus e samaritanos, o Senhor Jesus agiu com misericórdia para com os samaritanos. Mesmo quando ele foi destratado, mesmo que ele foi insultado pelos samaritanos, né? Mesmo naquele versículo que foi lido, que quando ele adentrou naquela aldeia lá dos samaritanos, os samaritanos não receberam, porque perceberam que ele era um judeu. Ele era um judeu, mas Jesus falou que ele não veio para condenar, ele não veio destruir as almas, mas para salvar aqueles que estavam perdidos. Então a mensagem que eu deixo para você, meu irmão, minha irmã, é que não se preocupe. Quem vai te defender é Jesus. Não entre em nenhuma peleja, caso você esteja sendo perseguido, você esteja sendo humilhado. Confie somente em Jesus, faça a vontade dele para que ele te honre, porque quem te honra é Jesus. Quem vai colocar você em lugares de altas posições é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo todo-poderoso. Amém, meus irmãos? Que esta palavra abençoada venha entrar nos vossos corações, assim como entrou no meu, e que Deus abençoe a vida de cada um. Amém? O intercessor Wellington Lucena deixando mais uma mensagem de bênção na vida de cada um.